O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em defesa do deputado Nicolas Ferreira. O parlamentar é acusado de transfobia por utilizar uma peruca e se apresentar como deputada Nicole em discurso no plenário. Em sua estreia no Twitter, Costa Neto disse que a liberdade de expressão e suas prerrogativas parlamentares serão defendidas pelo partido. O cacique liberal disse ainda que o deputado ganhou mais de 46 mil seguidores nas últimas horas por ser franco e por falar em nome de um segmento da sociedade, devendo ser respeitado por isso. Por fim, Valdemar lembrou que Nicolas foi o deputado mais votado do Brasil por diversas razões e que ele representa o eleitor que acredita nele. O ministro André Mendonça foi sorteado como relator de 2 notícias crime contra Nicolas no Supremo Tribunal Federal. Alan Gani, que achou, Alan, dessa manifestação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, agora já na companhia de quem está nos acompanhando na TV e no rádio. Boa noite, Alan. Boa noite, Brau, boa noite, Pavinato, boa noite, Mota, boa noite a toda a nossa audiência. Concordo com o apoio do Valdemar da Costa Neto, presidente aí do PL, né? Por quê? Porque o Nicolas, ele tem a imunidade parlamentar, ele tem o exercício da livre opinião, quaisquer que sejam as suas opiniões, garantida inclusive pelo artigo 53. Portanto, este caso não deveria ser nem julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O que podem acusá-lo é de quebra de decoro, e aí caberia um julgamento, né, pela própria Câmara dos Deputados. Na minha opinião, não houve esta quebra de decoro, não é para tanto. O Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, quis agir ali de uma maneira irreverente para chamar a atenção, talvez não tenha sido a melhor estratégia, deu munição para o outro lado, mas na verdade ele está chamando a atenção para o politicamente correto, para o lugar de fala e incomodou. A sua fala de fato incomodou. E incomoda porque é um deputado que tem voz e que tem voz perante os jovens também, porque teve 1,5 milhão de votos. Nada mais é do que uma tentativa de censurar o deputado e censurar outros deputados que falam pela população. Hoje a gente vive uma censura generalizada contra conservadores, um assassinato de reputação, desmonetização, perseguição jurídica. E o que é mais grave é que essa censura agora ela está chegando justamente naqueles que têm a defesa constitucional para a liberdade de expressão. Isso já é um absurdo. A liberdade de expressão deveria ser garantida para qualquer cidadão, seja a pessoa comum ou seja para o deputado. Mas é ainda mais grave a tentativa de censurar e imputar um crime que ele não cometeu de maneira alguma. E você, Thiago Pavinato, que achou dessa postagem do Valdemar Costa Neto? Vou confessar que na hora que eu estava lendo a notícia aqui, percebi que você não gostou muito daquele trecho em que o Valdemar fala que o Nicolas exalta o número de seguidores que o Nicolas ganhou depois do episódio. Exato. Me entristece essa questão da substituição da qualidade pela quantidade na era da sociedade digital. Mas eu chego nisso. Todo mundo me pergunta e isso serve para o que eu estava falando. Eu dizia na internet, no nosso Elenfans, você que quer ver mais Pingo nos Is, a gente começa às 17h40 na internet. Eu falava que eu estava no Rio, um amigo tinha tomado uma cerveja no almoço, era noite, a polícia parou, não quis fazer bafômetro, a polícia disse, se você fizer o bafômetro, tiver álcool, você vai preso. Eu perguntei, por que ele vai preso? Porque você cometeu um crime. Então eu olhei para a polícia do Rio e falei, olha o morro aqui, do nosso lado, ali tem tráfico de droga, tráfico de arma, tem estupro, tem sequestro, tem extorsão. Você quer pegar crime, sobe ali. Esses episódios, por isso que eu trouxe esse caso, nos mostra que no Brasil hoje a população ela está insatisfeita porque há uma aplicação seletiva do rigor da lei. E isso me deixa muito revoltado. Em certos casos existe um preciosismo na aplicação da lei. É a lei, o respeito, a dignidade, a legalidade, o garantismo. Em outros casos não, parece que o Estado, ao lado daquilo, convivendo com aquilo, sentindo a carniça daquilo debaixo das duas narinas, não acontece nada. Esse é o caso, por exemplo, do deputado Nicolas. O deputado Nicolas, ele não vai sair do Congresso, não vai. Ele é muito útil para um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o governo do PT
reza para ter deputados assim. Porque nós vamos ver nas próximas semanas, o governo do Lula vai continuar comprando deputados e senadores através de cargos do segundo escalão em estatais e liberando emendas para retirada de nomes para a CPI do 8 de janeiro, e nós vamos estar aqui discutindo peruca. Aliás, isso é tudo o que alguém quer de um inimigo. Porque nós estamos num momento no Brasil em que a lei não só parece, mas de fato tem sido aplicada de maneira seletiva. Hoje de manhã, uma das notícias da Folha de São Paulo era: Alexandre de Moraes diz que mães 50 detentas na colmeia vão responder também por corrupção de menores. E eu lembro do começo do ano, a secretária, hoje senadora, ex-ministra, hoje senadora Damares, sendo perseguida por falsear números de prostituição infantil no norte do Brasil. Pode até ser que o número não seja real, mas o problema é real. Então, nós estamos dando munição para que a oposição tramite e mantenha aí as suas estratégias que são nefastas para a população, e nós ficamos discutindo isso. De fato, repito, para concluir, sim, Nicolas não cometeu crime, não foi transfobia, mas quebra de decoro não tem definição. Isso é ter base ou não no Congresso. Ele só deu munição ao inimigo. E você, Roberto Mota, sua análise, Mota, sobre essa postagem do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Você queria falar também sobre essa questão que o Pavinato levantou sobre a polícia, Mota? Isso. Antes de entrar no Nicolas, eu queria só fazer alguns comentários. Primeiro, que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Pavinato, é uma das melhores do Brasil. Ela enfrenta uma guerra assimétrica. O que acontece no Rio de Janeiro é uma guerra. Não existe paralelo em nenhum lugar do mundo. E é uma guerra assimétrica contra o tráfico de drogas. Assimétrica porque o lado de cá está sujeito a todas as regras, legislações, fiscalizações. Já os traficantes fazem o que querem, né? Inclusive inovam aqui no Brasil com armas de guerra que eu acho que nem na guerra da Ucrânia estão sendo utilizadas. E tudo isso piorou desde 2020, por causa da DPF 635, que você deve conhecer, que determinou que a polícia só pode realizar operações nas favelas em condições excepcionais. Não foi a Polícia Militar do Rio de Janeiro que permitiu a tomada das favelas pelo narcotráfico. Essa culpa pertence a outros atores. E pelo contrário, né, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela paga um preço muito alto para impedir que esse problema saia do controle. Eu vou dizer para você, vou fazer uma confissão, Pavinato. Quando eu morei nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um controle diferente sobre essa questão do álcool na direção. Lá você pode tomar 2 cervejas, o limite, em geral, e quando você é parado pela polícia, eles não fazem bafômetro, eles fazem uma avaliação sua, e se eles concluírem que você está bêbado, é algema e cadeia, né? Eu sei de um caso de uma brasileira que achou que isso era ficção e pagou um preço alto, porque foi algemada. Eu só queria fazer essa observação. Agora vamos à notícia, né? O politicamente correto é um instrumento usado pela esquerda, a extrema esquerda identitária, como arma de destruição política em massa, meus amigos. É isso. E a estratégia deles é assustadoramente simples. Primeiro, eles chegam dizendo que estão defendendo os direitos das minorias. Segundo, eles se apropriam da linguagem de forma a tornar a própria linguagem um instrumento de modificação de comportamento e de doutrinação ideológica. Terceiro, eles pressionam pela criação de legislação que torne ilegal a mera expressão de qualquer manifestação diferente daquilo. Então, a simples expressão da sua discordância com aquilo é crime, né? Então já se grita transfobia. A intenção, meus amigos, não é proteger ou respeitar as minorias, conforme a gente já falou aqui ontem. A intenção é desrespeitar e agredir as maiorias. É aí que está a intenção, tá? A principal ofensa do politicamente correto, a gente está vendo nesse caso do Nicolas, é a distorção proporcional da realidade. Nós enxergamos uma coisa, a ciência mostra uma coisa, mas o politicamente correto exige que você diga
que está vendo uma coisa diferente. Isso não tem nada a ver nem com direitos, nem com proteção de minoria e muito menos com sexualidade. Isso é apenas o exercício brutal de um poder de massacrar adversários. A gente está vendo isso na nossa frente agora. É o massacre de adversários através da difamação, do cancelamento e de uma avalanche de processos judiciais. Agora, eu chamo a atenção para vocês do seguinte fato: isso é exatamente o que é feito pela esquerda americana. A turminha da esquerda daqui copia tudo de lá. A criatividade da esquerda brasileira é zero. E aí, isso é informação pública, né? Vale observar que alguns desses deputados aí que estão envolvidos nessa polêmica da esquerda radical tiveram as suas carreiras financiadas em dólar, né? É só dar uma olhadinha. Então, o politicamente correto é apenas uma das armas da esquerda radical e dos interesses associados a ela, meus amigos. A esquerda radical não está nessa sozinha. E o objetivo disso, o que está por trás disso? Né? Muita gente diz que é um movimento para caracterizar a herança cultural e histórica do Ocidente, que inclui as nossas formas de comportamento, né, como uma coisa nefasta. E, se vocês quiserem saber o que está por trás disso tudo, acho que vale um conselho antigo. Sigam o dinheiro, follow the money. Vejam quem está por trás apoiando e financiando esses radicais. Algo mais, Pavi, sobre a questão da polícia, ou está esgotado? Não, o Mota tem toda a razão. Eu quero até me desculpar quanto a isso, porque eu usei esse exemplo como um cidadão comum que é parado pela polícia e vê ao lado o crime pesado e está sendo ameaçado de ir para a cadeia por um crime leve. Isso não é culpa da polícia, isso é culpa de quem faz as leis, de quem administra as leis, de quem julga as leis. E, de fato, politicamente correto é algo... O politicamente correto, para mim, é o extremismo da educação. Nada pode ser extremo. A educação levada a um extremo, ou seja, a racionalidade, se torna politicamente correto. E isso, mais do que ser combatido, isso tem que ser driblado, no meu ponto de vista. Porque, para mim, o politicamente correto tem servido à nossa esquerda corrupta para... Eles conseguem fazer tudo para saquear o nosso país, enquanto nós estamos preocupados em desafiar uma coisa que não precisa ser desafiada, porque nem é um problema real, que é o politicamente correto. É um problema imaginário, que serve para fazer que a gente fique atrás nessa corrida. Pois não, Mota? Não, eu queria dizer ao Pavinato que, infelizmente, eu não posso, a gente não tem tempo, não tem a liberdade, né? Mas eu gostaria de poder contar para você, Pavinato. Um dia a gente senta, vai tomar um uísque, eu vou te contar as conversas que eu já tive com dezenas de policiais, não só do Rio de Janeiro, de todo o Brasil. Com a Sandra Toupiacô, aliás, um beijo grande para ela. Ah, pois é, ela falou. Nos convidem, hein? Mas é incrível, Pavinato, como às vezes a gente não tem essa consciência, né? Mas os policiais do Brasil hoje têm uma consciência cada vez maior do que está acontecendo, né? Eles estão na última milha da lei, né? São eles que estão ali enfrentando essa realidade, né? Que às vezes os magistrados nos seus gabinetes com ar-condicionado não conhecem, mas o policial brasileiro, ele entende cada vez mais do que está acontecendo, tanto nas transformações jurídicas que estão acontecendo, quanto nas inconsistências políticas, né? Muitos policiais brasileiros olham para cima para o que está acontecendo lá em cima e diz, mas como é que isso funciona? Eu estou aqui arriscando a minha vida, né, para prender um sujeito que acabou de matar alguém, que acabou de violentar alguém, e eu não posso nem chamar esse sujeito de criminoso, porque como ele tem 17 anos e 11 meses de idade, eu tenho que chamá-lo de adolescente em conflito com a lei. Percebam o politicamente correto aqui. Percebam o que eu acabei de falar. Adolescente, como é que você vai condenar um adolescente em conflito com a lei? Ele não pode ir por uma prisão, ele tem que ser internado para o cumprimento de medidas socioeducativas. Vocês querem coisa mais linda do que isso, gente?
Né? Mas ele matou uma pessoa da sua família. Não interessa. Ele é um adolescente em conflito com a lei e vai receber medidas socioeducativas. Sim. Perfeito, Mota. O politicamente correto, ele serve a duas funções. Primeiro, eu posso imputar um crime a quem é inocente por não concordar com a opinião, distorcendo completamente a realidade, criando esse metaverso, né? Essa realidade paralela. E um segundo ponto é que, como o Mota bem colocou, eu consigo atenuar ações de criminosos. Isso já está ocorrendo em relação, por exemplo, à pedofilia, né? Quando já começa a dizer, não, veja bem, não é crime, é um impulso, é uma doença. Ah, não, mas se houve consentimento, é uma pauta, inclusive, progressista. E como é que a gente sabe que essa pauta uma hora chega no Brasil? Se é que já não chegou. Porque basta ver o que a esquerda americana está fazendo. Basta ver as discussões da esquerda progressista americana que aqui chega com atraso. Então, esse politicamente correto com o lugar de fala, que é uma intenção, né, de você censurar o outro, são armas de marxismo cultural, né, para destruir a base da civilização.